Em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, chamada Barbacena, vivia um homem simples chamado Rubião. Ele era professor, dava aulas particulares e sobrevivia com dificuldade, mas tinha um coração generoso. Quando seu velho amigo Quincas Borba apareceu doente, louco e à beira da morte, Rubião o acolheu em sua casa e cuidou dele com dedicação durante meses. Quincas Borba era um filósofo peculiar que havia criado sua própria teoria chamada humanitismo. Sua ideia central era simples e cruel. Ao vencedor, as batatas. Ele explicava que, assim como duas tribos lutam por um campo de batatas e a vencedora sobrevive, enquanto a perdedora morre de fome na vida. Os fortes sempre vencem os fracos. E isso é apenas a lei natural da existência. Quando Quincas Borba morreu, deixou toda a sua considerável fortuna para Rubião, com apenas uma condição: que ele cuidasse de seu cachorro, que também se chamava Quincas Borba. Rubião, que sempre fora pobre, de repente se viu rico, com uma herança que mudaria completamente sua vida. Deslumbrado e inexperiente, Rubião decidiu abandonar a vida pacata de Barbacena e partir para o Rio de Janeiro, a capital do império, para desfrutar de sua nova fortuna como um verdadeiro cavalheiro. Na viagem de trem, carregando o cachorro consigo, ele conheceu um casal que mudaria seu destino: Cristiano Palha e sua esposa Sofia. Palha era um homem astuto que imediatamente percebeu a ingenuidade de Rubião. Através de perguntas casuais durante a viagem, descobriu que aquele provinciano acabara de herdar uma fortuna. E foi então que começou a tramar. Sofia, por sua vez, era uma mulher bonita e vaidosa que sabia exatamente o poder que sua beleza exercia sobre os homens. Ao chegar ao Rio de Janeiro, Rubião alugou uma casa elegante em Botafogo e passou a viver com luxo. Comprou móveis caros, roupas finas, contratou criados. Palha o introduziu na sociedade carioca, levando-o a bailes, teatros e jantares. E foi nesses encontros que Rubião cometeu seu erro fatal. Apaixonou-se perdidamente por Sofia. Sofia percebeu rapidamente os sentimentos de Rubião através de seus olhares nervosos e atenções exageradas. Mas, em vez de dizer não, ela começou um jogo cruel. Permitia pequenas intimidades, um olhar prolongado, um toque de mãos que durava mais que o necessário, conversas ambíguas, o suficiente para manter Rubião esperançoso, mas nunca se entregando de fato. Palha não apenas tolerava essa situação, como a incentivava. Ele havia compreendido perfeitamente que quanto mais Rubião amasse sua esposa, mais generoso ficaria com ele. E assim começou a exploração sistemática. Palha pedia empréstimos que nunca pretendia devolver. Envolvia Rubião em negócios duvidosos, onde só ele lucrava. Usava o dinheiro do provinciano para montar sua própria casa comercial. Rubião, cego de paixão por Sofia e iludido pela falsa amizade de Palha, não percebia que estava sendo roubado. Emprestava grandes somas sem recibos adequados. Investia em empreendimentos arriscados e gastava sua fortuna mantendo um padrão de vida luxuoso para impressionar Sofia. Outros personagens gravitavam ao redor de Rubião. Carlos Maria, um jovem elegante e cínico, também cortejava Sofia por diversão e percebia claramente o jogo dela, mas não intervinha. Dr. Camacho, jornalista ambicioso, convenceu Rubião a financiar um jornal que se tornou um fracasso completo, drenando ainda mais seu dinheiro. Apenas o Major Siqueira e sua esposa, Dona Tunica, demonstravam uma amizade genuína, sem segundas intenções. Sofia continuava seu jogo perverso. Aceitava presentes cada vez mais caros de Rubião, joias, roupas, objetos de luxo, sempre com a desculpa de que eram presentes de amigo. Havia momentos onde ela parecia prestes a se entregar, mas sempre recuava
no último instante, deixando Rubião frustrado e cada vez mais obcecado. Enquanto isso, surgiu um problema. Um primo distante de Quincas Borba apareceu contestando o testamento, alegando que o filósofo estava louco quando o fez. Iniciou-se um processo judicial longo e custoso. Rubião contratou advogados caros e, embora vencesse o processo, gastou enormes quantias e sua ansiedade aumentou terrivelmente. Palha estava claramente se dando bem às custas de Rubião. Mudou para uma casa melhor, ampliou os negócios e sua esposa estava cada vez mais elegante com as joias que ele lhe deu. Enquanto isso, a fortuna de Rubião diminuía rapidamente. Mas ele continuava gastando compulsivamente, incapaz de frear seus hábitos luxuosos. As decepções amorosas constantes, as perdas financeiras e a solidão emocional começaram a afetar a mente de Rubião. Ele passou a ter pensamentos confusos, lapsos de memória, dificuldade de concentração e então começaram os delírios. Ele se via como Napoleão III, imperador da França, e Sofia como sua imperatriz Eugênia. Carlos Maria decidiu se casar por conveniência com Maria Benedita, filha de um rico comendador. No casamento grandioso, Rubião compareceu já visivelmente perturbado, observando com amargura como todos prosperavam enquanto ele definhava. A saúde mental de Rubião piorou rápido, com delírios napoleônicos constantes. Falava sozinho pelas ruas, dava ordens a subordinados invisíveis, referia-se a si mesmo como Sua Majestade. Imaginava conversas com o falecido Quincas Borba, que aparecia em alucinações explicando o humanitismo, rindo dele por ter sido o mais fraco na luta pela sobrevivência. Quando o dinheiro finalmente acabou, Palha e Sofia se afastaram imediatamente. Não havia mais utilidade em manter o jogo com um louco pobre. Todos os parasitas e falsos amigos desapareceram. Rubião foi despejado de sua casa. Seus bens foram leiloados para pagar dívidas. Ele vagava pelas ruas do Rio, louco e vestido em farrapos, acreditando ser imperador. O cachorro Quincas Borba desapareceu. Sua última conexão com o passado. O Major Siqueira e Dona Tunica o encontraram num estado deplorável e o levaram de volta a Barbacena. Em sua cidade natal, Rubião foi instalado em sua antiga casa humilde. Estava completamente demente. Não reconhecia ninguém. Vivia perdido em fantasias napoleônicas. Adoeceu gravemente, febre alta, desnutrição. O corpo já não tinha forças para resistir. Rubião morreu delirante, acreditando até o último suspiro ser Napoleão III, murmurando o nome de Sofia. E talvez, no fim, lembrando do cachorro Quincas Borba. Seu enterro foi pobre e simples, pago com dificuldade pelo Major Siqueira. Não sobrou absolutamente nada da fortuna que herdara. No Rio de Janeiro, Palha prosperava enormemente. Construiu um palacete elegante, tornou-se comerciante respeitado, figura importante na sociedade. Sofia vivia luxuosamente, sua beleza preservada, admirada e cortejada, sem nenhum peso na consciência. Quando souberam da morte de Rubião, sentiram apenas um leve incômodo passageiro antes de voltarem às suas vidas prósperas. A filosofia de Quincas Borba se confirmara de forma brutal. Ao vencedor, as batatas. Palha e Sofia eram os vencedores, que ficaram com toda a riqueza e o sucesso social. Enquanto Rubião, o bondoso e ingênuo, foi destruído completamente, financeira, mental e fisicamente. Machado de Assis mostrou com crueldade cirúrgica como a sociedade brasileira do século XIX funcionava. A bondade e a generosidade eram vulnerabilidades fatais num mundo governado pelo egoísmo
e pela exploração. Os inescrupulosos prosperavam às custas dos éticos, confirmando que na luta pela sobrevivência social, os mais fortes vencem e os mais fracos são devorados sem piedade.